Estamos ao vivo em 3, 2, 1. Estamos no ar? Show! Boa noite, meu povo. Tudo bem com vocês? Esse já é meu bordão, né? Tudo bem com vocês, nas histórias, tudo quanto é canto. Tainá aqui mais uma vez, abrindo a nossa primeira live de 2026 com a nossa maravilhosa Alda. E como é de praxe, eu vou pedir para que a nossa convidada se apresente. Boa noite, né? É uma honra, né? Já começar dizendo assim, saudações quilombolas a todas as pessoas. É uma honra ser a primeira entrevistada, né, desse novo ano, né, que ainda estamos começando. E eu sou Alda Maria Paim, eu sou mulher preta quilombola, lá do município de Oriçangas. E acho que é isso. Se você deixar o microfone um pouquinho mais perto. Alda, conta para o pessoal, né, que os que te conhecem, também a galera que está conhecendo agora, o pessoal de Alagoinhas. Você já nasceu quilombola, você se apaixonou pela causa, conta um pouco pra gente. Bom, eu nasci em Oriçangas mesmo, né, nessa comunidade que eu vivo até hoje. E essa comunidade ela foi certificada como comunidade quilombola lá em 2013, então é muito recente, né, mas eu nasci nessa comunidade. Conta pra gente o que é quilombola. Tem muita gente que ainda não sabe, não faz ideia do que é quilombola, né? A palavra, né? A comunidade. Comunidades quilombolas, povos quilombolas são povos remanescentes, né, dos quilombos, né, foram a forma como as pessoas que foram escravizadas, foram trazidas de África para cá, né, elas se uniram e na tentativa, né, de fugir do cativeiro, dos castigos, né, daquela forma tão subhumana, criaram comunidades, né, e adentraram em espaços, né, se mobilizaram, e foi a forma, né, como encontraram, né, de fugir, de se fortalecer, né, de criar comunidades quilombolas, por isso comunidades que são remanescentes, né, de quilombos. Então tem algumas comunidades, alguns lugares. Não existe apenas comunidades quilombolas nas zonas rurais, né? Eu sou de uma zona rural, porém existe também comunidades quilombolas urbanas, né? Por exemplo, as favelas a gente sabe que elas foram criadas com os povos que estavam na cidade, que após a libertação, né, que não lhe garantiu os direitos, eles criaram, né, construíram essas favelas. Então as comunidades quilombolas também são remanescentes disso, né? São populações que fugiram, né, povos que fugiram e que se constituíram ali. Nas áreas periféricas das áreas periféricas cidades. e comunidades, né, e que é uma luta grande até hoje, né, é uma forma de resistir, né, até hoje, para que muitas comunidades que ainda não são reconhecidas possam ter esse reconhecimento. Entendi. E como é que é a vivência, né, a convivência, nascida no quilombo, né, como você, se é que podemos dizer assim, né, você ensina pra gente também, né? Sim, sim. Como é que foi a formação da sua personalidade dentro desta vivência? Pronto. Eu encontrei toda a minha régua e compasso dentro da minha casa, né? Eu sou filha de uma mulher mãe solo, uma mulher à frente do seu tempo. Minha mãe, infelizmente, já é falecida, esse ano completa 19 anos, mas toda a régua e compasso eu encontrei dentro da minha casa. A minha mãe era uma mulher que ela fazia cultura sem nem saber o que era cultura. Minha mãe era bezedeira, era rezadeira, foi professora leiga, então eu tenho muito do que sou. Tudo o que sou, na realidade, eu encontrei dentro da minha casa, né, com a formação da minha mãe. Minha mãe e minha tia-avó foi a pessoa com quem ela foi viver, né, a tia paterna dela, depois que ela também perdeu a mãe dela muito jovem. E, como eu disse, a nossa comunidade ela foi certificada apenas em 2013, então, até então a gente não tinha essa noção, né, que éramos quilombolas, que estavam numa comunidade quilombola. Muitas comunidades são certificadas, porém não tem essa formação social, né, para o seu povo. Então, me constituir enquanto mulher preta de uma causa, né, tão difícil, porque não é fácil, ela se deu mesmo na vivência, no dia a dia, no pertencimento, quando a gente começa a estudar, quando a gente começa a se adentrar no assunto, quando a gente começa a se fortalecer com outras pessoas, com outros quilombolas, né, irmanando
se a quilombanda que eu me encontrei enquanto mulher preta quilombanda. A identidade foi sendo, digamos assim, forjada Forjada. dentro, né, Sim. da resistência, Exatamente. né, dos embates do preconceito, Exatamente. na raça, né, Sim. na raça. Assim como a gente, Na raça. como eu, por exemplo, né, passei por algumas situações de racismo que a gente passa todos os dias e não tinha noção, não é alguém que fez uma grosseria comigo, ou alguém que Então, hoje o racismo velado, né, que a gente não tem noção, muitas vezes a gente não tem noção de que aquilo é um racismo, né? Exatamente. E a gente precisa mesmo dessa formação social para a gente entender, né, e começar a se posicionar. Com certeza. E você falando sobre racismo velado é interessante porque foi um dos maiores que eu já vivi desde a minha infância. Né? Sempre foi. Na verdade, na minha infância eu sofri o real mesmo, a grosseria. E hoje eu faço a reflexão no que eu ficava perguntando, eu como criança, o que é que eu fiz pra merecer? Que adultos, não era nem outras crianças, né? Que adultos fizessem isso comigo por conta do cabelo cacheado. Hoje a gente tem vários produtos para cabelo, e cabelo cacheado tá na moda, cabelo afro tá na moda, tudo tá de moda, né? Mas antigamente não era assim. E eu lembro também que na minha infância eu sofria muito por conta disso, porque minha irmã, ela, apesar também de ser negra que nem eu, porém ela veio de cabelo liso. Minha família tem uma miscigenação misturada de afro com o indígena. Né? Então logo veio uma de cabelo liso e uma de cabelo cacheado. E aí até presente ela ganhava e eu não ganhava porque eu não era bonita. Estereotipo. Eles faziam questão de falar, por que seu cabelo é assim? Nossa, não sei o que, você é mais bonito, né? Ah, parece uma indiazinha, você não parece. Enfim, todo esse processo. Mas qual é a lembrança mais forte que você tem, que você guarda da sua infância na sua comunidade? No sentido bom. Pode ser no amplo, né? Bom e ruim. Vamos falar dos bons e dos ruins. Pronto. Eu sou filha de mãe solo. E quem nasceu lá no final dos anos 80 como eu, não foi fácil. Para minha mãe não foi fácil, né? Então eu já nasci com essa carga, né? Os familiares, principalmente do meu genitor, né? Tinha essa diferença, né? E assim, mas eu vivi muitas coisas boas. E essas coisas boas que me fortalecem até hoje, né, na luta, né? E até para desenvolver o trabalho que eu busco desenvolver, né? Que é o trabalho cultural das lembranças, das memórias, de não deixar a nossa história ela ser esquecida, de não deixar esquecer quem foi Dona Vitorina, quem foi Maria de Leandro, que é a minha mãe, quem foi Dona Rosena, quem foi seu Mané Goiô, quem foi seu paizinho. Então, todas essas memórias boas, né, essa vivência com essas pessoas que me fortalecem, né, para que eu, estando fortalecida com a lembrança, com as boas memórias de tudo aquilo que a gente viveu, tudo aquilo que a gente vivenciou, né, da forma como essas pessoas viveram, assim, na simplicidade, fazendo muita coisa assim que era, que hoje a gente pode considerar como extraordinário, né, mas que eles faziam assim de uma forma tão simples, sabe, no dia a dia, que para eles era natural, que eles faziam com tanto amor, mas que deixaram memórias eternizadas na gente. Então, são memórias assim muito fortes. Eu lembro que quando eu era criança a gente tinha muitas nascentes lá na nossa comunidade, muitas fontes de água que a gente hoje infelizmente não tem mais, porque estão em propriedades privadas, né? A questão das secas, do desmatamento, né? Tudo isso interfere, então hoje a gente já não tem mais essas nascentes, essas fontes para poder a gente ir. Então, todos os sábados, Dinha Marta, que era minha madrinha, me buscava em casa e a gente ia para uma fonte que tinha após a casa dela. E lá eram as minhas brincadeiras infantis, assim, ela lavando roupa e eu brincando. E hoje essa biquinha, eu acho que ela já nem produz mais água. O lugar era chamado Biquinha, essa fonte. E são lembranças assim que eu tenho na memória muito fortes, dela trançando meu cabelo, das rezas que eu ia com minha mãe, das pessoas que iam até a nossa casa para serem benzidas. São muitas memórias dos cortejos de São José. A nossa comunidade quilombola, ela tem uma tradição de muitos anos, que é na véspera de São José, 19 de março, né, a imagem vai até a nossa comunidade. No dia 19 a gente vai andando até um monte que tem no centro da cidade, que são em média 10 quilômetros. E isso sempre, assim,
foi algo muito inédito na comunidade, né? Quando chegava o dia, todas as pessoas se arrumavam, era uma grande festa. Hoje já está aquilo, já não está mais como antes. Então, essas são memórias que a gente guarda, que fortalece a gente, que a gente não quer que as crianças, os jovens de hoje, eles esqueçam, eles deixem no esquecimento, que eles não deixem acabar. Então, tudo isso me traz muitas memórias muito boas. Senti um pouco que você falou isso. Marcada, porque a gente lembra, são muitas memórias que vêm assim, sabe? E que a gente lembra e que infelizmente a gente não consegue mais voltar no tempo, né? Mas que a gente guarda aqui um cantinho muito bom no coração. E que ajuda a prosseguir, Sim, né? Porque se não fosse as memórias... Nos fortalece. É um fortalecimento mesmo, é um acolhimento mesmo, é aquilo que dá, assim, segurança, que dá força para a gente continuar. Fala um pouco para a galera sobre o seu projeto, né? Qual o nome do projeto, como que funciona, como surgiu. Em 2014, né, eu casei e fui morar em Salvador. Morando lá, eu nunca me afastei da comunidade. Porém, a cada 15 dias eu estava na comunidade, né? Morou onde em Salvador? Aléria. E aí, essa violência toda que a gente vivencia hoje foi o estopim para que eu retornasse. Sim. Um dia, uma dessas cenas de violência, eu abri minhas malas e falei, vou ali. Deixei para trás sonhos, deixei para trás uma casa, porém o meu lar era a minha comunidade. Então, esse tempo que eu passei morando fora, eu sempre falava que ia retornar e que eu queria, né, que aquilo tudo que eu vivenciei na infância, que as crianças, os jovens, as pessoas mais velhas, né, continuassem fazendo, ou pelo menos lembrando, que contassem as suas histórias, né, que trouxessem essas memórias, para que a gente quem não conhece a sua história, não sabe de onde veio, não sabe para onde vai. Então, essas brincadeiras, essas formas de fazer cultura que a gente não tinha dimensão, talvez lá nos anos 90, que era cultura no início dos anos 2000, que a gente fazia, mas que não tinha ideia, a gente precisava resgatar isso. Retornando para cá, né, eu comecei a trabalhar na prefeitura da cidade. No tempo que eu tinha, né, eu ia pensando, escrevendo. Um dia eu conversando com uma amiga, irmã minha, né, Meire, a gente estava falando sobre o carro-chefe da nossa comunidade é a mandioca, né? As pessoas plantam, as pessoas colhem nos seus quintais, né? Criam galinhas, porcos e tal. E aí a gente conversando, ela falando, né, dessa questão que as pessoas produziam, mas que não vendiam nada. Eu falei, pronto, a gente vai unir aí, vai fazer um negócio aí que a gente vai unir essas duas coisas. E aí eu fui lá e escrevi, né, o projeto da Feira Cultural do Quilombo de Picada e Adjacências. A comunidade quilombola que mora em Picada, só que a gente tem mais 7 comunidades ali em volta, que todas foram certificadas. São comunidades muito pequenas, algumas têm 5, outras têm mais famílias, né, mas estão todas ali em volta, como diz o bispo, todas em circularidade. E em 2022, nós realizamos em outubro, 23 de outubro de 2022, a gente realizou a nossa primeira feira cultural. Como é essa feira? Né, são pessoas, os nossos feirantes, a maioria são mulheres, né, ou famílias, né, que estão ali, pessoas que não têm uma renda fixa, né, a gente começou em média com 10 ou 12 pessoas, né, não crescemos o grupo ainda, mas enfim, são pessoas que não têm uma renda fixa, mas que produzem alimentos ali, e tudo aquilo que é vendido na feira, ou advém do próprio produto, né, da própria terra, ou pelo menos tem vários produtos, por exemplo, o bolo, né? O ovo, o leite, tudo é dali, produzido ali dentro da própria comunidade. Então a gente busca fortalecer, né, não seria uma cooperativa, né? A gente reúne os feirantes, eles colocam, a gente tem as barracas, tem uma pessoa que cede um espaço pra gente, né? Que tem um campo de futebol também que é antigo lá na comunidade, né? E a gente coloca essas barracas e vende geralmente uma vez por mês, né? Às vezes a gente não consegue mais fazer todos os meses, mas a nossa ideia é essa, que seja uma vez realizada a feira, uma vez por mês, né? Com produtos produzidos ali mesmo no quintal, coco, ovo. Pois é uma produção bem raiz, exatamente, né? Bem natural. Exatamente. Sim. E aí a gente também traz brincadeiras para as crianças, né? Quebra-pote, pau de sebo, todas essas brincadeiras que fez parte do nosso cotidiano lá atrás, né? A gente é um verdadeiro resgate da cultura.
E nisso também eu gosto de escrever um pouquinho, né? Porque a minha mãe, ela foi professora leiga, estudou até a 4ª série, só que mãe era muito exigente com caligrafia, e a leitura sempre fez parte da minha vida. Então eu continuo nisso, né? Eu não gosto muito nem da leitura no celular, na tela. Eu gosto do livro, eu gosto da escrita. E então eu também busco, né, ouvir memória dessas pessoas e escrever, né, sobre isso. Tem alguns vídeos de forma bem amadora, né, na nossa página no Instagram, que é a Feira Cultural Quilombola. E tem algumas coisas escritas que eu ainda não consegui colocar limpo, né, e passar para as pessoas, né, ter conhecimento. Mas a nossa feira é basicamente isso. A gente tem um projeto, tá aqui. Fala pro povo seguir já a Feira Cultural Sim, Quilombola. A galera que precisa saber, né, minha gente? Ajuda muito também. Esse é o projeto da nossa feira, né, da Feira Cultural, que busca valorizar, né, as raízes e tradições do nosso povo. E além de falar, né, tudo. Sim. Como funciona, a gente também tem alguns registros aqui de algumas que a gente já fez, né? Já fizemos de tecido da beleza negra, a gente tem artesanato, crochê, tudo que tem aqui mesmo é muito raiz, sabe? É muito voltado àquilo que o nosso povo é, né? A força da nossa gente, a cultura do nosso povo, um letramento, a nossa, né? identidade. Tem como virar pra cá pra gente poder pegar? Sim. Feira Cultural. Show de bola. É muito interessante o que você falou, né? Eu quero ressaltar que isso é interessante porque atualmente, por conta do combate mais assíduo em relação ao racismo e desigualdade, parece que virou moda falar sobre letramento racial, né? Tá um show agora, meio mundo de branco falando letramento racial. Não que agora eu faço aula de letramento racial, isso aqui é um letramento racial, né? A vivência. A vivência porque da nossa gente. Nós temos oriçangas que está mostrando riqueza em letrar as próprias crianças, já para não esquecer suas origens, aprender a perpetuar costumes e tradições. E nós temos comunidades vizinhas, as cidades vizinhas que fecham os olhos para isso. Né? Como, por exemplo, você é secretária lá na sua cidade de quê? Diretora, né? Diretora de igualdade racial. Exatamente. É uma oportunidade genuína das escolas estarem recebendo uma palestra da tua parte. Eu falo aqui no geral, né? Alagoas mesmo, por exemplo, que é uma cidade que, digamos assim, todas as outras cidades vizinhas bebem muito daqui. Alagoas é a metrópole para algumas outras cidades menores, então poderia estar fazendo esse tipo de construção também, né? Não que aqui não tenha, mas você traz vivências. Já tive a oportunidade, né, de estar falando sobre a feira no IFE Baiano. O pessoal do IFE, eles conheceram a nossa feira, a gente já teve a oportunidade. Eu já estive também, alguns dos feirantes já tiveram essa experiência de estarem também aí no IFE. E isso é muito importante, é muito interessante, né, porque quando se fala do letramento, desse modismo talvez, né, a gente esquece das pessoas que vieram antes, que não eram letradas, não estiveram numa faculdade, não tiveram nem oportunidade de estudar, mas a sabedoria que eles têm, né, esse fio de ancestralidade que nos guia, né, antes de qualquer nomenclatura, né, é de uma sabedoria, né, de uma sapiência enorme, e a gente precisa preservar isso. Né? Eu, Alda, né, no auge da minha idade, eu não posso chegar e falar de algumas coisas sabendo que tem Dona Maria, que tem Dona Jardilina, que é a nossa matriarca da comunidade com 105 anos, que tem Beia, né? Beia, eu gosto de falar dela porque assim, ela conviveu, conheceu e conviveu com uma parteira da nossa comunidade, que é a mãe Paula. Vocês ainda têm as pessoas de 100 anos de idade na comunidade? Dona Jardilina tem 105 anos. 105 anos? 105 anos. Gente! Eu adoraria conhecer alguém de 105 anos, mas com a história dessa. O nome dela? Dona Jardilina. Dona Jardilina querendo você aqui no podcast. Será que ela viria? Eu acho que não vem, não. Ela tá debilitada, né? Não, mas assim, ela não tá gostando muito de sair. A última visita, eu fiz uma visita a ela no ano passado mesmo, para poder falar, né, no mês de março, no mês da mulher, mas eu fui na casa dela, ela conversa, ela anda, ela brinca, ela canta, mas ela não gosta muito de sair, não. Como eu estava falando, tem Beia, né, que conheceu uma parteira da nossa comunidade, que é a mãe Paula, que é um exemplo lá para a nossa comunidade, que é a mãe de Dona Vitorina, que era rezadeira. Né? Nós temos Dona Esmeralda lá no Pau Ferro, que é rezadeira também, reza também. Temos tantas outras pessoas dentro da nossa comunidade. Temos Dona Miguelina, temos o Seu Amádio, que é um senhor de 85 anos, bem ativo, é meu vizinho.
E a gente não pode deixar de ouvir essas pessoas, né? Com esse conhecimento, com essa sabedoria. Eu não posso me dar esse luxo de falar por eles, ou dizer que eu conheço a história toda sem antes perguntar para eles, né? Eu acho que esse é o primeiro passo que a gente tem que nutrir, né? Esse de ouvir os nossos mais velhos. Com certeza. Né? O respeito tem que vir em primeiro lugar, a gente tem que respeitar a sabedoria deles. É uma coisa que vem se perdendo, né? Agora, falando de todas as culturas, essa questão de ouvir os mais velhos é uma coisa que vem se perdendo ao longo do tempo, por conta também de tecnologia, né? É capaz também dessa geração nova não saber nem o que é rezadeira, né? Exatamente. A Eles estão voltando a entrevistar essa senhora A de atividade 105 anos. que exercia antigamente, a importância desse... Sim. Eu fico contando, quando é que eu conheci alguém que vivia um século mesmo, gente? Eu vivi, a minha tia-avó, ela faleceu com 102 anos, né? Então eu tive essa experiência muito. Eu acho que tanto por isso que eu tenho esse respeito, essa forma genuína, né, de estar entre os mais velhos, porque eu tive muito essa vivência, né? Eu vivi num momento que a gente não tinha tanta tecnologia, né? Quando a televisão chegou para mim, eu já tinha uma certa idade, já estava quase adolescente, então eu tive essa oportunidade de conversar mais, de estar mais ali no meio da roda de conversa, né? De ouvir histórias, de contar histórias. Então isso para mim foi tão natural que até hoje eu carrego isso, né? Bem aqui no cantinho do coração como algo muito importante e que eu sei que eu preciso preservar e perpetuar. Com certeza. E o que a Alda diria para aquela menininha lá de trás, se você pudesse encontrar ela hoje? O que você poderia dizer para ela? O que você tem vontade de dizer para ela? Vai ser difícil, mas você vai conseguir. Os tropeços virão, né? A vida não vai ser fácil, não vai te dar moleza, mas você vai conseguir. E falo isso com os olhos assim, emocionados, porque realmente a vida pra gente não é fácil, né? A minha mãe era a minha única família. E em 4 meses eu adoeceu e faleceu. Então foi um momento assim muito difícil, em que eu achei que não conseguiria, né? E saber que estou hoje aqui tendo oportunidade de estar falando sobre aquela menininha lá de trás, que do cabelo tão pequenininho, a menina que olhava e dizia assim, essa menina do cabelo duro, né? Que quando colocou tranças na água a primeira vez, o pessoal disse assim, que loucura, depois perde o cabelo não sabe por que é, porque fica colocando o cabelo dos outros, né? A menina que hoje ainda usa turbante, algumas pessoas olham e dizem que gosta da coisa, Sim. né? E que tem pessoas que acham que isso é desnecessário falar, né? Porque quando a gente não passa, talvez a gente não queira reconhecer o que o outro passa. Ele quer validar o sofrimento do outro. Então a gente precisa olhar no espelho todos os dias, se amar, que não é fácil. Não é fácil. E entender que a gente consegue. Que a gente consegue. E vem a calhar para a próxima pergunta, né? Que é de onde você tira tanta força nos dias em que as coisas ficam mais difíceis para poder continuar resistindo dia após dia? Deixa eu tomar um cafezinho. É isso. Quem Come docinho. me conhece sabe o quanto eu amo café sem açúcar, né? E ser recepcionada assim. E quando você toma o café, gente, vamos deixar ela tomar o cafezinho dela e eu quero agradecer aos nossos patrocinadores, tá? Enquanto pode comer um pouquinho, respire. Porque o pessoal diz aí, ó, ser entrevistada por uma psicóloga era isso, era só chorar, mas não é essa a intenção, tá, gente? Eu digo pra vocês que não é essa a minha intenção. Mas não tem como a gente falar sobre comunidade quilombola, sobre mulher preta, a gente não falar sobre resistência, preconceito, né? Racismo, desigualdade. Mas quero também já aproveitar um momento para agradecer aos patrocínios, a MR Treinamentos, a Diamonds Fotos e Divulgações, que são os nossos parceiros, estão também permitindo que esse programa venha acontecer, que é importante. E logo temos parcerias novas também, viu? E você já sabe, quiser ser novos parceiros do Xícaras, é só entrar em contato com a gente, chama no direct que a gente divulga a sua marca. Nós vamos voltar. Bom, só me lembra qual foi a última pergunta aqui nesse vídeo. De onde que você tira forças nos momentos difíceis para poder continuar? Pronto. Eu sou filha de uma mulher que tinha muita fé. E
entender isso dela, né? Era uma mulher à frente do tempo dela. E que eu também me perguntava de onde ela tirava, me pergunto, né? De onde ela tirava tanta força. E sempre que a coisa está assim mais apertada, mais difícil, eu me pergunto assim, o que é que uma Aninha faria No meu lugar. no meu lugar? O que é que ela me diria nesse momento? E aí sempre Deus manda a resposta, né? A gente encontra nas pequenas coisas do dia a dia essas respostas, esse cuidado, né, infinito, que o universo nos manda, né, diariamente. E é daí que eu tiro minha força. Tiro a força das boas amizades que cultivo, né, das boas alianças, né, desse aquilombamento. Sempre que a coisa fica mais difícil, a gente recorre, né, aquelas pessoas que a gente sabe, como eu disse, né, eu voltei para um lar, né, e tem aquelas pessoas que a gente sempre vai lá, que a gente busca forças, que nos dá força, os bons conselhos, né, quando a gente fala assim de pessoas mais velhas também, a gente tem aquelas que a gente vai lá e pede esses conselhos, e que a gente encontra casa lá, abrigo, e que a gente vai se fortalecendo, sabedoria, né? e vai se fortalecendo. E quais são os maiores desafios em liderar um projeto, né, como esse que você ajuda toda a sua comunidade, né, traz rentabilidade, sendo mulher preta? São desafios que você encontra. A gente lida com o ser humano. O ser humano, nenhum pensa igual ao outro. Isso é natural, né? Já pensou num mundo que todo mundo pensasse igual. Seria sem graça, né? E não teria... A gente não teria nem evoluções, né? Porque é tudo parte da discussão. Exatamente. E muitas vezes as pessoas assim pensam, né? Ela está ganhando algum valor para poder fazer isso, não é à toa, ela quer ser... Anterior a essa eleição eu seria candidata. Na cabeça das pessoas eu estava liderando esse projeto porque eu tinha a intenção, né, a pretensão de Querendo se promover, né? me promover de alguma E qual o forma. problema de querer se candidatar? Mas é porque assim, a gente entende também que na visão de algumas pessoas a gente só desenvolve um projeto, a gente só pensa no outro, né, a gente só pensa na comunidade, no acampamento, se a gente tiver algum interesse por trás, né? E eu não tenho nem uma barraca na feira, para você ter ideia. Eu não tenho nenhuma barraca, então eu não recebo nenhum valor para isso. E as pessoas, muitas pessoas não acreditam, né, que seja dessa forma. Então, essa questão do outro olhar e tentar diminuir o teu trabalho, do outro olhar e achar que você está fazendo aquilo, na busca de interesse, na busca de se aparecer, Fins né, lucrativos. com fins lucrativos, né, ou com qualquer outro interesse duvidoso, é bem difícil a gente lidar com isso diariamente, ter que explicar que não é assim. E aí eu já cansei, né, chegou um momento que eu falei, não precisa mais me explicar. Naturalmente, vão entender ou não entender, porque é natural do ser humano. Ou você explica, ou ele te entende, ou ele continua pensando da forma como ele já pensa. Então, isso se tornou assim natural. E sei, né, que o que mais me deixa assim feliz, né, recompensado, é que eu sei que serve de inspiração. Tanto serve, né, que na comunidade mesmo, em outros lugares, né, já tem outros modelos, né, não nesse mesmo formato, mas outros modelos, né, e se está servindo de inspiração, porque está dando certo, né, é porque é bom, né. E alguém precisou começar, né? exatamente, né? Alguém precisou ser o pioneiro, alguém precisou dar o primeiro passo, alguém precisou ter a ideia, alguém precisou dizer assim, ó, a gente é capaz, né? Porque esse não é um projeto que ele iniciou dentro de um digamos assim, dentro de uma política partidária, mas ele começou dentro da comunidade, né? Foi começado dentro da comunidade pelas pessoas da comunidade. Pode comer, viu? Daqui a pouquinho. E hoje, qual é o seu maior sonho? Para você e para o seu povo? Que a gente consiga escrever a nossa história. Eu sou muito da escrita, como eu já falei, eu sou muito do trazer as memórias da nossa gente, do emocionar, né? Eu sou muito emotiva e gosto de emocionar também as pessoas. Quando eu retorno para cá em 2022, eu já tinha começado, já tinha falado, não, eu vou uma hora, vou sentar e vou escrever alguma coisa sobre a comunidade. E aí a gente tem um grupo
não é um grupo carnavalesco, né? Mas é um grupo dali no São João, todo mundo se reúne. A nossa comunidade, como outras cidades pequenas, né? A gente tem muita questão do êxodo rural, né? São as pessoas que precisam sair para estudar fora, hoje menos, né? Precisam sair para trabalhar. E nessa época do São João, a gente sabe que nessas épocas, né, festiva, essas pessoas retornam, os jovens, né, retornam para cá, para a cidade, para a sua comunidade, para se reunir, para visitar a família. E aí, nesse contexto, né, o meu primo, Silvan, ele criou um grupo, né, no São João, e que a gente é uma festa de camisa, né, e que reúne as pessoas ali, né, pessoas que há muito tempo não se veem. É tipo um bloquinho? Se reúne também nesse mesmo campo de futebol, que é da família dele, inclusive, né, onde acontece a feira, o mesmo local onde acontece essa festividade. E aí eu escrevi sobre esse bloco, mas para poder escrever sobre ele, eu precisei falar sobre a comunidade. Onde é que esse bloco se dava? Por quê? Quem eram as pessoas? Então esse foi um vídeo amador, escrevi, né, tudo certinho, e fiz um vídeo amador, publiquei. E esse vídeo, assim, quando as pessoas assistiram, elas se sentiram pertença, elas relembraram momentos, né, e isso foi muito aquecedor, assim, pro coração. Isso só me motivou de que eu estava no caminho certo, que eu precisaria contar mais histórias, falar de mais memórias. Tanto que nessa premiação, né, do Vitrine, da revista Vitrine, uma pessoa que mora fora hoje, ela me parabenizou e ela fez assim, ó, espero um dia ler um livro escrito por você, com as histórias da nossa gente. Eu falei assim, ó, eu tenho começado, não sei se eu vou conseguir, ou quando será, né? Mas eu tenho começado, tenho algumas histórias aqui, porque realmente é tocante pra gente, a gente relembrar, né? A gente trazer a memória, trazer para as pessoas, lembrar as pessoas, né? De coisas impactantes, de coisas assim que foram tão necessárias pra gente estar onde a gente está, né? E quando eu escrevi a história do bloco, eu já pensava, já sabia, né? Que ia trazer um pouco de emoção, né, falar sobre algumas pessoas, porque assim, a gente tem algumas pessoas que já não estão mais conosco e a gente relembrou ali que foram importantes, que estiveram ali, que vivenciaram muitos momentos com a gente. E o que eu sonho hoje, enquanto Alda, é escrever, continuar escrevendo essas histórias, né, e que a comunidade, ela se sinta pertença, tenha esse senso de pertencimento, de que o que eu estou fazendo, estou tentando fazer, né, não é para mim aparecer, não é para o meu engrandecimento, mas é para a comunidade como um todo, né? Porque tudo de bom que acontecer não será para a Alda, será para todos. E a Alda passa, né? Mas virão outros, né? E a gente precisa permanecer, perpetuar. A gente já perdeu tanta coisa nessa questão de trazer o nosso povo de África para cá. A nossa história já foi usurpada, já foi apagada. A gente não precisa disso mais hoje. Hoje a gente tem que escrever a nossa história a partir das nossas memórias, né? Muitas memórias a gente já perdeu, mas a gente não consegue recuperar. Então a gente precisa escrever, né? A gente precisa deixar essa marca, deixar esse legado. Tanto que só quer se referir ao negro como escravo constantemente. Ninguém lembra dos príncipes, das princesas. Das rainhas. Exatamente. Né? Das riquezas. Das riquezas. Ninguém fala disso, né? Exatamente. Só falam das correntes. Tem. Mas não fala de quem usa a corrente. Só falam da corrente em si. Alda, que mensagem você deixaria, né, para quem também pretende, assim como você, transformar a história da sua comunidade, né, a realidade da sua comunidade, quer iniciar também com algum projeto? O que é que você diria para essas pessoas? Eu quero começar dizendo que não é fácil. Né? A gente não pode se iludir e achar que é fácil, que todo mundo vai abraçar. Que a gente não vai encontrar empecilhos, que não vai ter dias que a gente vai ter vontade de desistir, que a gente não vai pro travesseiro chorar, que a gente não vai pro chuveiro chorar, a gente vai. Mas que a gente sempre vai encontrar também motivos para continuar, né? E que a gente precisa se fortalecer, né? A gente precisa estar emanando, estar se aquilombando, estar dando as mãos com outras pessoas, né? Estar estudando, a gente não pode parar nunca, né? De buscar o conhecimento, né? A gente não pode se achar o dono da razão. Né, que algumas vezes o recuar também é proteção. A gente vence as nossas lutas, nós, povos pretos, a gente vence as nossas lutas gingando,
né? E algumas vezes a gente recuar é sinal que a gente precisa pausar, nos cuidar, porque o nosso corpo também pede descanso. Às vezes a gente se acha uma fortaleza, né? Uma pedra que não quebra. E nesses momentos, quando a gente estiver pensando assim, a gente precisa recuar um pouco, parar, né? Dimensionar, né? Quais são os nossos próximos passos, se cuidar, né? Para poder avançar. Senão a gente não suporta o peso, a gente não suporta o peso mesmo, né? De carregar muita coisa, o fardo que é pesado, né? A gente não vai conseguir avançar. Mas a gente precisa entender que é difícil, mas nessa dificuldade mesmo, a gente encontra forças também para continuar. Às vezes tem dia que para mim eu tô um caos, né? Eu tô para baixo, mas eu sempre encontro, seja numa mensagem, seja numa palavra, seja um abraço, seja uma memória, né? Forças para continuar. Então a gente precisa entender que é difícil, mas a gente consegue. Mas não é possível, né? Não é impossível. Você tem ideia do impacto que você vai estar trazendo para a nova geração? Que essas suas pautas que você lutam serão motivo para mais pautas, mais lutas e mais pessoas que vão crescendo e vão começando novos trabalhos a partir dela. Que assim como a pessoa que a gente se inspirou no passado, a geração nova vai se inspirar na gente. Ela vai assistir seus vídeos, essa entrevista agora aqui no Xícaras, vai falar, não, vou começar a lutar aqui nessa E era justamente isso que eu ia falar. O que eu acho interessante dentro dos argumentos de Alda que ela traz é justamente sobre ouvir, aprender e vivenciar. Né? Porque a gente ouve, até aprende sobre a cultura, mas não vivencia. E quando a gente não vivencia, a gente de fato não internaliza, não respeita. Porque eu percebo que, apesar de estar sendo muito mais mostrada atualmente a cultura preta, a cultura negra, ainda é visto como algo exótico e como se fosse animação de circo. Como, por exemplo, a gente tem viralizou nas redes sociais o motorista negro de Salvador, que ele começou a dar um showzinho de capoeira e tudo mais. E ele foi parar no Celso Portiolli, no programa Passa Repassa, como os famosos da internet, mas ninguém se interessou pela capoeira. Né? Virou, é como se fosse mais um negro fazendo uma acrobacia para entreter mais gente branca. Né? Então, assim, ainda fizeram ali com a farda dele e tudo mais, mas assim, e cadê o respeito pela cultura? Cadê o incentivo à capoeira? Nada, ele só foi basicamente mais um bichinho ali, mostrando a acrobacia e voltou para Salvador sem reconhecimento nenhum. As pessoas, elas ainda acham, né, que a pauta negra não é interessante. Outro dia lá no trabalho, no final do ano passado, eu estava conversando com uma colega no auditório e daqui a pouco a colega veio chamar a aula, tem uma pessoa aqui querendo falar contigo. Quando eu chego na sala, tinha uma senhora, de estatura média, branca, loira, olhos claros. E aí, quando eu vou chegando, ela estava saindo da sala do meu chefe, e aí ela me olhou de cima a baixo. Eu escutei meu chefe falar assim, pelo contrário, ela é negra, alta e muito bonita. E aí, quando eu cheguei, ela me olhou do dedo do pé, a cabeça fez assim. Eu estava te procurando, mas me disseram que você era alta, bonita. Ela não falou a palavra negra, eu falei preta e turbantada. Ela é uma verdadeira beleza, né? Falei, rainha africana. E aí ela foi lá conversar comigo, que estava fazendo um trabalho com as pessoas de... O marido dela estava fazendo um trabalho que ela estava ali para poder pesquisar alguma coisa com as pessoas menos favorecidas do município, algo do tipo, né? E aí ela começou a me fazer algumas perguntas e chegou no meio da conversa, já estava a entrar uma pessoa super preconceituosa, né? E que ela o tempo todo, ela tentou dizer que ela era, que ela sofria racismo, preconceito, né? Porque aí, quando ela viu que não estava dando, ela disse que ela foi criada por uma madrinha negra e tal. Você vê que quem é racista não consegue camuflar o racismo. É o tempo todo se defendendo, se justificando, elaborando pautas e mais pautas que ninguém nem perguntou para poder justificar o seu próprio racismo. E aí chegou um momento que ela disse que ela trabalhou, né, em uma determinada área e
que ela sofreu, que ela foi dispensada do trabalho porque ela trabalhava com uma classe menos favorecida, pobres, e que ela foi dispensada do trabalho por conta disso. Eu falei, mas a senhora entende que não foi sobre a senhora, né? Mas ela não era sobre ela, não era sobre o outro, era sobre ela, né? O racismo que sofreu era ela. E aí eu falei com ela, imagine a senhora, uma mulher branca, de olhos claros, mas eu entendi que ali não é que ela não estava entendendo, ela estava entendendo. Só que quem é racista, ele não vai deixar de ser, por mais que você se esforce. E que ela é o protagonismo da história, né? E chegou num momento crucial, assim, que ela falou que tinha que ela trabalhou em um determinado local e que tinha uma pessoa que ninguém queria trabalhar com essa pessoa porque ela era preta, pobre e gay. Não foi nesse termo que ela falou, né? Mas ali eu já estava saturada. Falou pra mim, não tá dando. Eu sabia também que eu não podia contra-argumentar com ela. Com ela, porque já é uma senhora, né? E a gente entende também que chega um certo momento que, para esses racistas, se ele diz na cara dele que ele é racista sem precisar você usar de violência, sou contra a violência, mas também naquele momento eu entendi, porque muitas pessoas usam violência com o outro. Porque estava numa situação assim muito desagradável, insustentável. E a conversa parou por ali. E assim, quem é racista não vai deixar de ser, por mais que tenha leis, por mais que seja um crime, ele não vai deixar de ser racista. Está impregnado nele, né? Ele está dentro da sociedade, impregnado. Tem que querer muito se desconstruir. Se desconstruir. Tem que querer muito. E quando não se quer? Exatamente. Porque é uma ideia já formada. Tem pessoas que têm essa ideia formada, que aprenderam, né? Porque é uma racismo estrutural. Ninguém nasce, mas assim, tem essas ideias formadas que aprenderam dessa forma, mas que buscam, né, se letrar, né? Que busca ver a vida por um outro ângulo, né? Ver as coisas por um outro ângulo. Mas tem pessoas que realmente... A maior desculpa do racista é ter um parente, ter um amigo negro dentro do teu cachorro negro. Mas infelizmente, aí daria 3 podcasts pra gente falar sobre isso. Sim. Mas é isso. A gente espera, né, como mensagem final mesmo, eu deixo que além da comunidade, ela está inserida, né, nesse contexto, ela está fortalecida para que não passe por essas coisas que talvez passe todos os dias, mas que é de uma forma como fala e que não tem essa força, né, talvez esse entendimento para dizer não basta, ou você é racista e parou por aqui, né? E eu quero mesmo, né, que as pessoas, os jovens, as crianças da minha comunidade, eles se sintam pertença, né? Eles saibam quem são, para onde irão, né? Que não deixe ninguém falar por eles, ser autores das suas histórias, porque quem escreve sua própria história somos nós, né? Já pagaram demais, o retrocesso foi muito grande, né? A gente passou aí tantos anos sendo escravizados, estamos há tantos anos tentando uma reparação que não vai reparar tudo que a gente sofreu, que os nossos antepassados, os nossos ancestrais passou, não vai reparar nunca, mas que a gente não pode parar de lutar, porque a gente precisa abrir esses caminhos para os que virão depois de nós, né? Que, enquanto a gente estiver aqui, que a gente busque, né, construir esse caminho, viver de uma forma mais leve, né, enfrentando esses percalços que a gente enfrenta todos os dias, não nos deixando parar por eles, mas que a gente construa também esse caminho mais leve, mais acolhedor, né, para os que virão depois. Com certeza. Alda, eu quero agradecer de verdade a você, por você ter vindo para o nosso convite. Amei ter conhecido você no Prêmio de Destaque, ter conhecido você mais agora, a sua história também. Sucesso e felicidade para você. Estamos juntos. Quer falar mais alguma coisa? É um prazer, né, estar aqui, ter a oportunidade de a gente estar falando mais sobre a nossa comunidade, sobre a nossa história, sobre a Alda. Para mim é mesmo um prazer muito grande, né, e é isso. Então, minha gente, um cheiro para vocês. Esse foi o nosso primeiro podcast do ano, riquíssimo. Se fosse vocês, iam lá ver essa live agora. Quem não teve tempo de assistir aqui no ao vivo, corre lá que vai estar no YouTube e está imperdível. Beijo e até semana que vem.